Nós estamos estudando o ciclo Nossa Resposta ao Cosmos e hoje é a segunda reunião deste assunto. Na reunião passada, nós vimos que precisamos de nos relacionar com mundos mais adiantados, com humanidades mais avançadas, para que esta humanidade saia da evolução natural e que ela adquira um ritmo um pouco mais vivo, evolutivo. E vimos que não se trata de nós ficarmos no nível natural, porque senão iremos muito lentamente. Vocês veem que desde a época das cavernas até hoje o homem ainda come carne. Então veja o ritmo em que isto vai. Para nós nos familiarizarmos com um nível mais amplo de consciência, nós vimos que temos que buscar o nosso contato interno com o nosso ser. E foi dito também que nós teríamos que seguir essa proposta de busca do contato interno para termos esta comunicação mais ampla, fazer isto com toda tranquilidade, sem preocupação e sem ambição espiritual. A ambição espiritual é muito sutil. Há muitas pessoas que estão descontentes consigo, não porque tenham uma razão real para estarem descontentes, mas porque ambicionam espiritualmente. E como não são contentados na ambição, acham que são insuficientes, que não estão fazendo o suficiente. Mas isso tudo é ambição. Então é preciso cuidado com esta ambição espiritual para que a gente possa fazer esta busca bem tranquilamente, sem preocupação. E foi dito também na reunião passada que os nossos esforços humanos e mentais não são suficientes para que a gente consiga uma atividade e um contato espiritual. Não é questão só de esforço e não é questão só de vontade. Vimos que nós precisamos da visão espiritual e da intuição. Então estas coisas não se fazem com força, nem com ambição, nem com insistência, nem ficando deprimido porque não está conseguindo. Isto tudo é supérfluo, isto tudo é inútil. Aqui precisa visão espiritual e intuição. De forma que os requisitos para nós termos esses contatos, os requisitos para nós estarmos com uma relação com o cosmos e dando uma resposta ao cosmos, nós precisamos de visão espiritual e de intuição. Então vamos ver estas coisas hoje para que possamos visualizar a coisa certa e não fiquemos lutando humanamente com uma coisa que humanamente não se resolve. O pensamento humano e a mente humana, por mais desenvolvidos que sejam, não penetram estas coisas. A mente humana não vai além dos níveis abstratos do mental. Daí para diante, a mente não serve para nada, a não ser para captar e refletir nos níveis da personalidade. Mas da mente abstrata para cima, aí nós precisamos da intuição. Os primeiros passos para nós irmos nesta direção, de irmos sendo mais intuitivos e de eventualmente contarmos com a visão espiritual, um dos primeiros requisitos é a paciência. A paciência com o tempo que passa. Esse tempo que passa, que preocupa tantas pessoas
Isto é uma invenção da mente, isto não existe realmente. Quando nós saímos da mente, existe uma eternidade, não existe tempo passando. De forma que aqueles que se preocupam porque o tempo está passando e eles não conseguem o que eles ambicionam, estão muito iludidos, porque não há tempo nenhum passando nestas coisas. Nestas coisas não há tempo, portanto, ninguém está atrasado, ninguém está adiantado. Então precisa uma outra postura diante deste assunto. Veja, nossa resposta ao cosmos e falarmos de certas coisas, não? Como veremos, de todos os planetas do sistema solar, desde Mercúrio até Plutão, porque Plutão é também um planeta do sistema solar. E depois de Sírius, Pleiades, Orion, Quiron, todas as coisas muito importantes para nos ajudarem a dar esta resposta. Então nós precisamos de paciência e esquecer do tempo. Porque na mente humana, que concebe até calendário, não é? A mente não criou um calendário, uma mente que cria um calendário, quando vai cogitar de dar uma resposta às Pleiades, ela desiste. Quanto tempo vai levar? Então, nós precisamos estar mais liberados destas coisas, para podermos estar diante deste assunto de uma forma mais eficiente. Então, é preciso paciência e precisa também paciência com a mente, porque a mente fala o tempo todo. A mente está sempre dando opinião. A mente está sempre criticando ou aprovando, e é preciso ter muito cuidado com as aprovações da mente, com as críticas. Com a mente precisa sempre ter muito cuidado, que é para ela se recolher ao lugar dela e se transformar num espelho, onde o que é superior deve se refletir e ela nos transmitir. Então a mente precisa realmente ser redimensionada quando se trata desses assuntos. E vimos também, na reunião passada, que a curiosidade sobre esses assuntos é um dos principais obstáculos para nós caminharmos. Então, se nós estamos diante do infinito, diante do cosmos, diante dos planetas, irmãos da Terra, e diante de outros mundos, com curiosidade, vocês vão chegar em alguma coisa, mas em nada de real. Porque a nossa postura diante destas coisas não teria que ser de curiosidade, mas teria que ser uma outra postura. Uma postura de querer reconhecer outros irmãos. Irmãos, eventualmente, que sejam do nível solar, do nível estelar. Há tantos irmãos, não? Então, nós teríamos que ter muita paciência. Paciência e paciência com a mente quando ela estiver nos cobrando com respeito ao tempo. Então, nós estávamos vendo que visão espiritual e intuição são as coisas necessárias para que nós possamos ir além, ir caminhando nesta direção, nessa nossa resposta ao cosmos. As visões podem reproduzir o mundo psíquico, individual e coletivo. Então são visões bastante limitadas. Como as visões podem refletir realidades supramentais, realidades além desse nível psíquico, individual e coletivo aqui da Terra. Então tem visões que reproduzem o nível individual e coletivo daqui, e tem visões de um outro tipo, que refletem realidades de mundos além desta mente.
E essas visões que refletem os mundos supramentais, elas são simbólicas. Não são visões como estas, através das quais nós vemos as coisas aqui da Terra. Para ver uma coisa fora da Terra, você está sempre diante de um símbolo, quando se trata da visão. Agora, visões, tem essas visões nossas, mas existe a visão iniciática. E essa visão iniciática, que é transmitida por aqueles que já tiveram certas expansões de consciência, é esta visão iniciática que é a mais segura. Todas as visões que nós possamos ter, por mais reais que sejam, não é tão segura quanto a visão de alguém que já ampliou a consciência. E essas visões iniciáticas é um assunto para a próxima reunião, dentro desse mesmo ciclo. Então, antes da intuição, vamos ver a visão espiritual. Por visão espiritual, nós entendemos visão interna, não é? Não entendemos isto que se vê com os olhos físicos. Isto é visão ocular, isto é visão humana, visão material, visão física. A visão espiritual é interna, não precisa destes olhos físicos. Internamente, com esta visão interna, nós podemos, com ela, reproduzir e ver situações do mundo psíquico, individual ou coletivo, como vimos, e quando estamos vendo coisas individuais ou coletivas do nível psíquico desta Terra, nós nos iludimos, porque pensamos que por estarmos vendo estas coisas, que somos espiritualmente avançados. Isto não tem nada a ver com avanço espiritual. Isto é algo que pode ser útil no serviço evolutivo, mas isto não quer dizer avanço espiritual. Avanço espiritual é outra coisa, é outro nível. Esta visão interna pode ir desconhecendo os níveis da mente e ir nos apresentando coisas imateriais. E nós temos que observar tudo isto, agradecer por tudo isto, mas sempre estarmos abertos, estarmos dispostos a ver mais profundamente, além desta visão. Às vezes, essa visão interna pode ser útil, desde que ela não tenha sido buscada pela personalidade. Porque quando é a personalidade que começa a desejar a ver, que começa a ambicionar a ver, ela pode até ver, mas a visão a ilude. Porque a visão lhe apresenta coisas que ela não sabe o que é, que ela não sabe discernir, que ela não conhece. A visão em si não é tudo. A visão precisa da intuição para saber o que ela realmente está trazendo e o que ela está dizendo. Então, um ambicioso pode até reunir energias, pode até estimular centros etéricos e pode até passar a ver, pode até passar a ser vidente. E com isto ele vai se iludindo cada vez mais, porque não foi um desenvolvimento natural, não foi um desenvolvimento interno que o levou a ver. Se ele é levado naturalmente a ver, se ele é levado pelo interno a ver, então isto é acompanhado da intuição. Então ele vai intuir o que está vendo. Senão, ele pode até ver, mas ele vai ver coisas que ele não sabe o que é, ou ele vai tomar uma coisa pela outra. Ele vai pensar que está vendo uma coisa e na realidade ali está se apresentando uma outra coisa. Então veja como aqui não há nenhuma possibilidade de ser ambicioso.
Porque a ambição e o desejo podem criar estas situações. Mas isto não é seguro, porque se falta a intuição, que é algo muito necessário diante de qualquer tipo de visão, se falta a intuição, nós podemos estar cada vez mais iludidos e desencaminhados pelas visões que temos. Nós aqui estamos falando de visões que se veem, não estamos falando de alucinações, nem de coisas intelectuais que chamam de visão. Um intelectual, por exemplo, não aqui na Terra, ele tira conclusões, ele observa e chama isso de visão. O que você observa, o que você conclui, o que você distingue, isto não é visão, isto é coisa de intelecto. Isto pode estar tão desencaminhado quanto o maior descaminho. Visão é outra coisa. Nós não estamos chamando nenhuma pessoa observadora de visão. Não estamos dizendo isso, está claro, né? Então, visão é algo que se manifesta. Não é algo que a pessoa está imaginando lá dentro da mente dela. Se a visão vem de um núcleo mais elevado de observação, então ela é sempre simbólica. Uma visão elevada nunca mostra, por exemplo, uma janela. Uma visão elevada não mostra uma porta. Uma visão elevada não mostra uma árvore. A visão elevada mostra um símbolo e você intuitivamente precisa saber que aquele símbolo quer dizer uma passagem, ou uma porta, ou uma janela, como se diz aqui, não é? Então, a visão verdadeira, ela mostra o símbolo, não mostra a coisa material, a coisa concreta. E aí então é preciso a intuição para nós reconhecermos se isto que está sendo visto tem caráter evolutivo ou se isto que está sendo visto é uma forma pensamento que estava aí, que pode ter sido criada por alguém. Tanto pode ter sido criada por alguém positivo, que cria uma forma pensamento positivo e o vidente vê. Como pode ver uma forma pensamento negativa. Isso aquilo foi criado por uma pessoa. Então é preciso da intuição para estas coisas todas. Enfim, nós não deveríamos ambicionar ver antes de estarmos realmente preparados. Porque senão vamos ficar mais confusos do que éramos. Principalmente se esta capacidade de ver fica controlada pelas forças involutivas. Aí não se sabe aonde o indivíduo vai parar, vendo as coisas e obedecendo aquilo que ele está vendo. As forças involutivas, aqui neste planeta, usam muito esse mecanismo da visão para desviar os indivíduos do caminho, desenvolvendo neles o orgulho e a vaidade por estarem vendo. Há pessoas que têm orgulho e que têm vaidade até por estar no caminho. Eles ficam vaidosos por estarem no caminho. Ficam vaidosos por terem tido mais informações do que aqueles que estão caminhando de outras maneiras. Então, este orgulho e esta vaidade, isto é muito sutil. E quando o indivíduo tem estas sementes dentro dele, se ele começa a ver internamente, isto vai crescer, isto vai ficar cada vez mais orgulhoso, cada vez mais vaidoso. Mas, apesar de tudo isto, apesar de todas as circunstâncias e de todos os perigos, nós podemos sim desenvolver a visão, mas como veio de dentro e com a intuição presente, não há perigo nenhum. Ou os perigos diminuem bastante. Isto tudo são as visões no mundo psíquico individual ou coletivo, essas visões que a gente tem aqui na Terra. Agora,
As visões que são do mundo supramental, as visões que dizem respeito a coisas superiores, em geral elas são simbólicas. Elas não são como ver um cinema, ou elas não são como ver uma cena. Isto é um símbolo. Por exemplo, uma pessoa que era muito desenvolvida em visão, uma vez viu uma grande quantidade, um grupo fortíssimo de animais desconhecidos, mas animais que tinham uma força animal inconcebível na Terra. Ela não descreveu como eram esses animais. Era um grupo de animais que representava a força animal, desconhecida na Terra isto. Nós não conhecemos a força deste reino. Então, ela viu esta força animal que vinha em direção à Terra. Mas ela via isto como um rumor. Então veja como a visão interna é diferente da visão externa. A visão interna pode estar vendo com o rumor, não vendo como a gente pensa. Então era o rumor daquele grupo de animais que lhe dava esta visão. E ela sabia que estes grupos estavam auxiliando a Terra, que estavam aqui desbaratando forças involutivas, desbaratando forças que estavam se organizando para desviar a Terra. Então isto é uma visão em um mundo suprafísico. Não é uma cena normal, como pode acontecer numa visão que fala de nós ou que fala de coisas coletivas daqui da Terra. Então, para compreender isto, precisa uma intuição e precisa que a gente já esteja querendo transcender as limitações do ego humano. Enquanto nós acreditamos no ego, enquanto nós acreditamos no que o nosso ego nos diz, nós não podemos entrar nesse âmbito de visão. Podemos ficar na visão psíquica aqui da Terra, das pessoas, dessas coisas daqui. Mas uma coisa como esta, que foi descrita, para estar diante disto e para poder perceber isto, precisa que o nosso ego já esteja relativamente redimensionado. Isto é, eu não me baseio no que o meu ego vê. Porque enquanto o ego estiver muito proeminente, enquanto nós estivermos muito confiantes no ego, enquanto nós, como personalidade, estamos muito diante de nós mesmos, com autoridade, não se espere visões assim. Não se espere este tipo de visão supramental, do que se passa não além do nosso nível mental. A visão, quando começa, simbolicamente é como uma chama, que você pode nutrir esta chama, como você pode apagar esta chama. Há pessoas que começam a ver, de repente não vê mais. O que será que aconteceu? Ela não soube alimentar isto. Ela não soube alimentar. O alimento da chama, o alimento do processo de visão, é nós estarmos decididos a nos transformar. Porque se nós não estivermos decididos a nos transformar, esta visão não vem. Porque esta visão tem como finalidade nos transformar, nos dar elementos para nós nos transformarmos. E a visão é muito necessária na nossa transformação. Porque no nosso processo de observação, de dedução, na nossa experiência terrestre, nós passamos a ver muitas coisas, passamos a criar muitos conceitos, muitos esquemas. Nós nos firmamos em certos pontos completamente irreais,
Porque a experiência nos levou a isto. E é preciso a visão para desmoralizar isto diante de nós. A visão pode mostrar o contrário daquilo que você estabeleceu no seu intelecto, na sua mente, como verdade, como realidade. É muito necessário ter visão. Porque a visão te mostra o oposto do que você está tendo como real. E como vem de dentro, e como vem do íntimo, e se a sua intuição diz que é real, se a sua intuição diz que é verdadeira, isto tem o poder de dissolver os seus enganos. Há enganos tão sutis, há enganos tão diabólicos, que só a visão pode dissolvê-los. Só a visão, só a sua própria visão pode te mostrar como você está enganado. Então veja que nós não estamos falando de uma coisa que é problema dos videntes. Todos nós temos que ver. Todos nós podemos ver. Todos nós temos um mecanismo para ver. Mas precisa, para alimentar este mecanismo e para este mecanismo começar a funcionar, eventualmente até regularmente, precisa que a intenção de nós nos transformarmos seja completamente instalada em nós. Isso tem que estar incorporado em nós. Transformar quer dizer o seguinte: você está percebendo que está fazendo uma coisa que não está no seu programa evolutivo e você tem que ter a coragem de interromper aquilo e dizer: não, eu preciso me transformar. Eu não posso prosseguir com isto. E não ficar passivo diante de uma coisa que você está ali. Você tem que querer se transformar. Você diz: não, isto não sou eu. Isto não sou eu. Eu não sou assim. Eu não quero continuar assim. Isto é o que alimenta a visão. Se não tem isso, a visão vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até desaparecer. Ou não se manifestar. Porque ela vem para nos transformar, em princípio, ou um dos seus princípios. Se nós desenvolvemos esta possibilidade ou esta capacidade de ver, de perceber as coisas nos planos superiores, a hierarquia pode usar mais a nossa colaboração. Porque aí a nossa colaboração não fica limitada às nossas deduções, às nossas ideias mentais, por mais positivas que sejam. Isto é uma limitação muito grande. Para nós estarmos como um colaborador mais amplo da hierarquia, é preciso que a gente tenha esta possibilidade já em andamento, não? De começar a perceber a vida nos planos superiores, nos planos internos da consciência. E aí nós somos realmente considerados uns instrumentos mais favoráveis, mais amplos para o serviço. Por exemplo, se você pode ver o estado de um indivíduo, o estado interno de um indivíduo, isso se pode ver, se pode perceber, se pode ver num símbolo. Se você pode ver o estado de um ser e nessa visão você colher a verdadeira necessidade dele para você poder ajudá-lo, isto é muito mais seguro do que você está querendo ajudar o indivíduo aqui antes de ver algo real dele. O que você está vendo, afinal de contas? Você está vendo os resultados externos do karma que ele criou. Isso que você está vendo. Mas como ajudá-lo e qual é o ponto que você tem que ajudar? Esse serviço à humanidade, isto subentende que você desenvolva esta visão. Que você, pelo menos com a sua decisão de se transformar, que você comece a permitir que esse desenvolvimento aconteça. As condições atuais planetárias
as condições atuais da humanidade para serem realmente ajudadas, para nós podermos realmente colaborar com isto, para nós podermmos servir ao planeta, servir à humanidade, seria muito importante ter um princípio de visão, ter esta visão interna, ter esta compreensão interna, ter a compreensão a partir de dentro das coisas e não a partir destas manifestações externas, psicológicas e tudo isto, mas termos uma coisa interna, passarmos a ver isto de um outro ângulo. Então, vamos ver se neste ciclo de nossa resposta ao cosmos, vamos semeando dentro de nós esse interesse por ver as coisas a partir de dentro. Senão você fica sabendo que Sirius é uma estrela. Enfim, você fica vendo estas coisas que nada são. Porque nenhum desses irmãos do espaço são só aquilo que se vê fisicamente, são as condições físicas dele. Há planetas desses do sistema solar que, no nosso entender, não podem conter humanidades, porque fisicamente não há condições. Mas uma humanidade não está só no plano físico, e as condições de outras humanidades não são as mesmas condições que nós aqui temos. Então isto não é uma coisa para ser contatada com base na nossa experiência, porque a nossa experiência é mínima, é irrisória, a nossa experiência é inexistente como eficácia diante destas coisas. Então veja, não há nenhuma vantagem em ambicionar isto. O desejo por estas coisas pode até atrapalhar, porque dependendo da qualidade deste desejo, esta chama não se amplia, esta chama não acende. Dentro então desta visão interna, desta forma interna de ver as coisas, nós encontramos a vidência e a clarividência, que são duas coisas diferentes. A vidência, isto que nós chamamos de vidência, isto é uma capacidade de nós percebermos as coisas em um nível sutil, mas não mais profundo que os níveis sutis. Então, com a vidência, você vê no plano etérico, com a vidência você vê no plano astral, com a vidência você vê no plano mental inferior. Aí você tem a vidência. E você pode ver o que se passa nesses níveis de vidência. E você pode até, com a vidência, saber quais são os acontecimentos, quais são os habitantes desses mundos. Tem gente que vê um corpo etérico do nosso lado, outro diz que tem um velhinho atrás de nós, outro que tem uma criança nos nossos braços. Ele está vendo nos planos sutis, mas não passa disto. Ele, como vidente, não tem condições de dizer o que é esta criança. Se esta criança somos nós mesmos, se esta criança é um filho que nós estamos carregando e que vai nascer, se esta criança é um símbolo da nossa infância, da infância da nossa alma que nós temos que cultivar, o vidente não tem capacidade de saber o que é que ele está vendo realmente. Então, um vidente pode estar vendo a presença de alguém, pode estar vendo alguma cena de alguma vida humana, de alguma vida terrestre. Mas ele está vendo um filme que ele pode não saber o que é. Um vidente está num caminho de desenvolvimento, mas para ele saber um pouco mais, para ele ter noção verdadeira do que está vendo, ele teria que ir se tornando clarividente. Isto já é outra coisa. Isto já é um desenvolvimento. Agora, se o vidente começa a explorar a sua vidência para se impor aos outros, para cobrar pelas consultas,
Se ele usa a sua vidência para bisbilhotar na vida do outro, se ele usa a sua vidência curiosamente para saber o que está se passando ali aonde ele gostaria de saber o que está se passando, então este não vai se tornar clarividente. Ele vai ficar com esta vidência que é própria do reino animal. Os animais são videntes. Os animais veem coisas que nós não vemos. Então os videntes têm uma qualidade dos animais. Tem animais que vêm até no plano astral. Animais que estão já desenvolvendo o núcleo interno e que já começam a desenvolver a mente, há animais que começam a ver até no plano mental concreto. Seres do plano mental concreto, seres do plano astral. E muitas vezes um animal que está vendo um ser do plano astral, ele toma uma atitude muito diferente da atitude normal dele, porque ele está diante de uma coisa que ele nunca viu aqui no plano físico. Então, vidência é uma coisa própria do reino animal e que nós podemos ainda ter. Agora, a clarividência não é esta vidência dos olhos internos somente. A clarividência já é uma visão com os olhos da alma. Então não são os nossos olhos internos que estão vendo. A clarividência é a visão do ponto de vista da alma, com os olhos da alma. Então, dependendo da evolução da alma, será a qualidade da clarividência. Enquanto a vidência é um resíduo do reino animal, então não há nenhuma vaidade nem orgulho por você estar vendo um homem do lado dele ali. Qualquer animal vê isto. Então é preciso a clareza daquilo que se está vendo. E isto é como a alma está vendo, como a alma está vendo aquilo. Então, se por clarividência você vê um indivíduo do lado do outro, aquilo já é como a sua alma está vendo aquele indivíduo. E a sua alma deve lhe dar intuitivamente por que ela está mostrando. Qual é a razão por você estar naquele momento sendo clarividente? Por que você está sendo clarividente? Sua alma é que sabe isto. Então, a clarividência depende do despertar da alma e depende do quanto a alma desperta, começa já a querer nos informar, querer nos influir. E ela pode fazer isto por clarividência. Isto é mais confiável, porque isto é a forma da alma ver e a intuição deve estar sempre nos dizendo o que é que a alma está vendo. Porque nós, como intelecto, nós como mente, podemos até estar diante da clarividência, mas a intuição tem que nos dizer o que é aquilo. O que é que a alma está te mostrando com aquilo? Aqui entra realmente a intuição. Por exemplo, há clarividentes que veem nos arquivos do planeta, que se chamam os arquivos akáshicos, não sabemos. No éter planetário está gravada toda a história da Terra, desde o princípio. E um clarividente pode estar vendo isto nos arquivos. Um vidente não chega lá. O vidente vê aqui. O clarividente pode chegar nesses arquivos. E se ele não tem, o clarividente, se ele não tem o contato com a alma, com o ser interior, e se ele não tem um canal muito aberto com o seu próprio nível intuitivo, a clarividência dele vê e ele não tem muita certeza do que está vendo. Ou ele pode se enganar com aquilo que está vendo. Vocês conhecem a grande quantidade de livros de clarividentes que contam a vida de Jesus.
E não precisa ser clarividente para saber que aquilo é uma clarividência sem muita luz da alma. Tanto assim que há vidas de Jesus completamente diferentes umas das outras, todas feitas por clarividentes. A chave de tudo, não, é esta segurança intuitiva. E para que esta intuição esteja aberta, esteja no processo, realmente nós precisamos não estar ambicionando absolutamente nada. E sem preocupação por estar vendo e principalmente por não estar vendo. Na intuição, a nossa ligação com aquilo que é real é muito mais efetivo do que na visão. A visão pode ser enganosa. A visão pode ser mal interpretada. A visão pode ser não suficiente por alguma deficiência do nosso mecanismo. A intuição, quando vem e quando é percebida, é completamente diferente, porque a intuição não deixa nenhuma dúvida. A intuição não deixa nem a possibilidade de você pensar no que está intuindo. Porque quando você começa a pensar no que você está intuindo, você já está falsificando a intuição. A intuição pura, a intuição verdadeira, é no momento em que ela é captada. Um momento depois, ela já está falseada pela sua própria visão da intuição, pela própria forma como você interpreta aquela intuição. Intuição não precisa interpretar. Se a intuição acontece, não há nenhuma necessidade de interpretação, de raciocínio, senão não foi intuição. Foi coisa que desceu lá da mente, propriamente do indivíduo, porque a mente tem vários níveis, e a mente tem níveis melhores do que este mental concreto no qual nós patinamos. Então, esta intuição, quando vem, ela não precisa de nada. Ela basta em si mesma. E ali você, se recebe isto, tome cuidado para ficar no máximo silêncio possível e registrar bem aquele primeiro impulso da chegada da intuição. Porque dali para diante você já está dramatizando a intuição. Então, com a intuição, nós precisamos estar muito treinados em ver imparcialmente, em ver sem colocar nada sobre aquilo que foi incluído. E isto é tão rápido e simples, porque o que nós chamamos de intuição é aquilo que desce entre um pensamento e outro. Sabe que entre um pensamento e outro tem um espaço ínfimo. É por ali que entra a intuição. Então a intuição não pode estar, por exemplo, atravessando um pensamento. Mesmo que você esteja pensando na mônada, ali uma intuição não pode penetrar mesmo, porque aquilo é muito denso para a intuição penetrar. É quando você acaba um pensamento, e é um átimo, né, para você começar um outro, é naquele espaçozinho vazio, é ali que a intuição entra. E nós podemos estar sob intuições, mas podemos não perceber, porque não percebemos nem que acabou um pensamento e começou outro, os pensamentos se embaralham. Os pensamentos entram um dentro do outro. Você nem acabou de pensar uma coisa, já está pensando outra. Então não tem como entrar uma intuição aí. Não tem como. Por isso é que as revelações intuitivas mais seguras são aquelas que os que já ampliaram a consciência, que já sabem o que estão pensando, já acompanham o que estão pensando,
Já percebem que um pensamento está chegando no fim? Aí se ele percebe, eu estou pensando como tomar aquele ônibus. Muito bem, então você chegou ao fim, você já sabe como é que vai tomar o ônibus? Já? Vê se você consegue ficar aí quietinho antes de começar um outro pensamento. Porque aí você vai ter uma intuição. Não pegue aquele ônibus. Ou não é aquele ônibus que tem que pegar. Percebeu? Mas se está uma coisa depois da outra, você não usa esta capacidade. Você não usa isto. Isso está acontecendo porque todos nós temos um nível intuitivo, não é? Não há ser humano que não tenha esse nível na consciência dele. Então todos nós temos esta vertente, não é? De ideias, de luz, mas nós nos distraímos demais com o nosso mecanismo pensante. E dentro de um mecanismo pensante, isto não entra. Dentro de um mecanismo pensante, você está lidando com a sua experiência desde o tempo que você começou a encarnar. É isso, você está lidando com comida velha no pensamento humano. Eventualmente até colhido de outros, colhido de sábios, colhido de iniciados, mas isto tudo é a comida requentada. Então, precisa que realmente você acompanhe, não? Cada pensamento. Isto se você quiser ser um intuitivo, não? Porque quando for um intuitivo, aí há muito poucos problemas. Porque se entre um pensamento e outro entra aquilo que você tem que saber, aí você se transforma num ser intuitivo. E não vai deixar de pensar por causa disto, porque enquanto está num corpo mental, esse corpo precisa pensar. Este corpo tem a sua função e tem o seu serviço também a desenvolver pensando. Agora, tanto esta evidência, que nós já vimos como é, não? Como esta clarividência, isto tudo pertence a uma etapa do homem que não é mais a atual. Se nós hoje estamos diante de um ser de hoje, nós não podemos chamá-lo de vidente nem de clarividente. Porque isto tudo está num plano bem material ainda. Mas nós temos que estar captando, colhendo em um nível informal a realidade. Então, o ser de hoje não precisa ser vidente nem clarividente a rigor. Se ele tem essas capacidades, ele pode ser ajudado. Mas o ser de hoje é um ser intuitivo. Isto é outra coisa. Então, se nós estamos nos formando para nos tornarmos sensíveis à intuição, então nós estaremos fazendo um trabalho atual. Mas não fazendo escolas de videntes e nem escolas de clarividentes, porque apesar disto ser muito positivo em certos casos, isto não é o desenvolvimento de hoje. Hoje, se alguém nos dá uma impressão dele, esperemos que tenha colhido intuitivamente e não que tenha visto. Porque isto é antigo e é muito diferente você estar diante da intuição ou estar diante da clarividência. Isto é muito diferente. Então você tem, por exemplo, num tipo de ensinamento, evidentemente, a obra de um vidente. Você tem num outro ensinamento a obra de um clarividente. Mas precisa reconhecer a obra intuitiva, onde existe a intuição, porque esta é mais segura. Não é mais segura para o homem mental, não.
O homem mental quer ver, quer conferir, quer prova, quer ver que é assim mesmo. Isso tudo é o contrário da intuição. Isto tudo é o oposto da intuição. Essa intuição, ela é uma compreensão clara e direta daquilo que se deve saber. E é uma decorrência da nossa consciência externa com o indivíduo interior. É uma decorrência da consciência externa com o ser interior. Isto que é a intuição. A intuição é a visão dele. A visão dele, mas não como um drama, não como um filme. É a visão dele num detalhe de compreensão que te dá tudo o que você precisa saber naquele momento. Então, isso está além do mental. É isto que nós estamos agora aguardando na nossa evolução. A evolução humana é esta capacidade de intuir, capacidade de receber essa compreensão direta e clara, na qual não entra o pensamento. E esta intuição, não? Que entra aí pelo intervalo entre um pensamento e outro, se ela conseguir entrar, se você deixar aí 1/1000 de milímetro, se você não pensar tudo de uma vez, então está fechado o caminho. Mas se você deixar aí 1 átimo de milímetro, ela penetra e grava no seu cérebro. Aí isto fica gravado no seu cérebro. Quanto mais os seus pensamentos se acalmam, mais há a possibilidade de haver esse intervalo entre um pensamento e outro. E, portanto, mais possibilidade de você receber uma intuição. Uma mente que não se acalma, uma mente que não chega a ser controlada, pelo menos para ir mais devagar, não tem como este ser se tornar um intuitivo. E vocês veem o quanto nós precisaríamos, né, ser mais intuitivos. O quanto nós precisamos de seres intuitivos. E se nós temos a real consciência desta necessidade, nós vamos reconhecer quando um ser está sendo intuitivo. Porque ele pode estar dizendo um verdadeiro absurdo para a mente normal. Um verdadeiro absurdo para os melhores conceitos que nós podemos ter. A intuição, quando começa a fluir, quando começa a surgir, ela traz algo que nós sempre idealizamos, que é o amor. Mas o amor sabedoria, não esse amor mental, ou esse amor astral emocional, ou esse amor etérico físico, isto é outra coisa. A intuição traz o amor sabedoria. Então não existe amor sabedoria se o indivíduo não tem uma intuição em movimento. É a intuição que lhe traz. A intuição, hoje, é o próprio amor-sabedoria. A alma, o ser superior, está no plano intuitivo. Então, é quando a intuição começa a fluir, é aí que você vai começar a receber esse amor, o amor-sabedoria. Em tudo isso, é indispensável a fé. É preciso a fé, porque a fé é a ponte com tudo isto. A fé existe lá naquele mesmo plano de onde vem a intuição. E a fé você pode sentir antes de começar a ser intuitivo. Não precisa ser um intuitivo prático para ter fé. A fé faz parte do seu ser interior e num nível que te alcança. É só você querer a fé, é só você pedir a fé, é só você solicitar
pedir mesmo, implorar, conhecer a fé. Quando isto vem, isto vai facilitar muito a descida da intuição. Porque a energia intuitiva é tão diferente daquela energia que a nossa mente, que o nosso cérebro conhece e está habituado a manipular, que é preciso fé para reconhecer nesta intuição uma coisa real. Enfim, há seres que têm relâmpagos intuitivos, mas que não têm fé naquilo, não levam em conta. Há muito mais descida de intuição nos seres do que eles percebem. Sem a fé, diz, isto não é nada. Isto não acredito. Não pode ser. É muito leve. Então, sem a fé, ele não pode crer. Ele não pode reconhecer. Precisa fé para reconhecer a intuição, principalmente no início. Agora, depois que isto vai se tornando mais constante, aí este quadro vai mudando.